Então a gente está usando F Sharp. F Sharp, para quem não conhece, é uma linguagem funcional do .NET, né, da Microsoft. A gente está usando ela só para exemplificar mesmo ali a ideia, né? Então não necessariamente o Type Driven Development é ligado ao F Sharp, tá? A gente só usou ela para exemplificar e as motivações foram porque ela é estaticamente tipada e ela possui tipos algébricos. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas essas são as coisas que mais motivaram a gente a usar ela, né? E esse símbolo aí é o símbolo da linguagem. É o logozinho. A logozinho, que é bem legalzinho. Então, aí vale dizer que é importante que, para o que a gente vai falar aqui, a sua linguagem de uso vai ter que ser uma linguagem, no mínimo, estaticamente tipada, para fazer sentido. Né? E aí, tipos algébricos é algo que a gente vai explicar o que é, mas que é bom ter, vai deixar muito mais fácil, mas até que dá para fazer sem, só você precisa ser um pouquinho mais criativo. Um detalhe. E aí você tem, sei lá, Haskell, Idris, Scala, várias linguagens que você consegue fazer esse tipo de coisa. Talvez TypeScript também. E assim, a gente está falando de programação guiadas por tipos, a gente tem que colocar na mesma página o que são tipos. Né? E tipos não são classes. A gente está acostumado, principalmente com Java, C Sharp, pensar em tipos apenas como classes e coisas do tipo. Inclusive, existe um certo... uma motivação das pessoas em usarem tipos primitivos para tudo, né? Mas beleza, o que são tipos? Eles não são classes, eles estão muito mais para um conjunto. Então você imagina que um tipo inteiro é o conjunto de todos os números inteiros. Um tipo string é o conjunto de todas as strings possíveis. E por aí vai, certo? Isso não se resume apenas aos tipos básicos, como inteiro, string. Né? Você pode ter um tipo pessoa, né? Que não necessariamente é uma classe, é uma estrutura de dados, é uma composição de outros tipos. Eu posso ter uma fruta, eu posso ter funções são tipos. Certo? Isso é muito comum. Certo? Eu tenho uma função de inteiro para string, isso é um tipo, né? É uma coisa. Isso é muito importante. Né? E o que a gente está falando aqui tem muito viés funcional, porque a gente está usando F Sharp, que é uma linguagem funcional, e acaba trabalhando com os tipos desse jeito, mas também serve para linguagens OO e coisas do tipo. Então, no final, é só um nome para um conjunto de coisas. E assim, tipos em F Sharp, eles podem ser compostos, que é isso que eu estou falando sobre o sistema de tipos algébrico. Né? Isso é importante. Basicamente, você divide a classe de tipos em dois. Você tem os tipos E e os tipos OU. Né? O que isso significa? Um tipo de composição E, também às vezes você vai encontrar como sum types ou union types, eles são o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia mesmo. Tipo, um JSON, você tem uma estrutura de dados, uma classe, você vai ter um conjunto de dados. Então, basicamente, aqui, o exemplo, a gente tem a salada de fruta. A salada de fruta ela é composta por um abacaxi e uma banana e uma cereja. Então, aí é o importante. Os três existem ao mesmo tempo. E tem que existir ao mesmo tempo. Né? Levando em consideração que a gente não tem nulo, tá? Então, essas coisas têm que existir. É uma garantia. Tipos OU. O que são tipos OU? É a mesma ideia. É muito parecido com a ideia que a gente tem do enum. Então, aqui eu tenho um tipo lanche, que ele é um abacaxi, ou uma banana, ou uma cereja. Ele nunca é 2 ou 3 ao mesmo tempo. Ele pode ser um desses três. Então, é como se fosse o enum, só que na prática ele é um pouco mais poderoso. Porque se você já viu algum enum em alguma linguagem de programação, você vai estar achando estranho, mas o que é esse off? Né? Eu consigo vincular dados a um caso desse enum. Então, eu estou falando que existe uma variação abacaxi, que é um outro tipo, que é uma composição, pode ser um tipo complexo do tipo E, pode ser um outro tipo O, não importa. Mas ele está vinculado ao abacaxi. É quase como se eu tivesse uma interface lanche e eu tivesse implementações com seus dados específicos para cada caso. Né? E é por isso que eu sou no caso do tipo O. Um outro exemplo de tipo E, que eu falei, que são os dados que existem juntos, tuplas, certo? Um par de dados só existem se os dois dados existirem ao mesmo tempo. E também é um tipo. Isso é importante, porque a gente vai chegar mais para frente. Sim. Então, assim, isso foi uma base para a gente falar um pouco dos tipos. Então, o que seria o Type-Driven Development, né? Então, a gente está falando que a gente vai guiar o desenvolvimento, né, em tipos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Test-Driven Development, a gente começa escrevendo os testes, certo?
e ele que vai guiar o design do nosso código, né? Então eu vou escrever primeiro um teste ali que está falhando e ele me ajuda de diversas maneiras, né? Tem N benefícios. E é isso. Quando a gente fala de Type-Driven Development, a gente gostou bastante dessa frase aí, que a gente fez uma tradução logo em seguida para a gente ficar mais fácil, né? Então, o que? É um sistema de tipagem forte, ele pode não apenas evitar erros, né? Ele também vai orientar e fornecer feedback sobre o processo de design, né? Então, essa que é um pouco da ideia. E aí, um pouco o que a gente estava pensando, tá? Como é que a gente definiria, né? Então, a gente falou, é uma maneira de desenhar a estrutura da sua aplicação sem implementar, mas meio que já implementando, né? Então, eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais explícito quando a gente começar a falar de mostrar o código e tudo mais. Mas pensem que a gente vai se basear em tipos para começar a discutir sobre como que a gente vai desenvolver, né? Então, essa que é a ideia dessa outra perspectiva, né? De você poder fazer, né, o seu desenvolvimento, como você vai começar ele, como é que você começa discussões e tudo mais, certo? E acho que para isso a gente pode pensar num caso real. Não, um caso real é bem simplificado, mas é mais próximo de um caso real do que, sei lá, uma calculadora ou um botão de incrementar. Então, a gente vai olhar para requisitos, certo? Não, e o que a gente quer fazer como objetivo? É pagar uma conta. Né? Tipo, esse é o nosso domínio, a gente quer pagar uma conta. Então, a gente vai ter algumas premissas para isso. Eu tenho formas de pagamento, então eu tenho dinheiro, eu tenho cheque, eu tenho cartão, eu tenho... E no dinheiro, eu não preciso de nenhuma informação extra, é dinheiro. Se você me der um cheque, você tem que me dar o número do cheque, e se você me der o cartão, você tem que me dar a bandeira do cartão e o número do seu cartão. Certo? Então, esses são os requisitos. E pode ser pago em real e dólar. Então, beleza. Vamos começar a olhar para código. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é tirar a obsessão por primitivos, que é o que a gente chama. Então, é muito fácil pensar que o número do cheque é um inteiro e que o número do cartão é uma string. Tá? Só que, de novo, será que faz sentido, por exemplo, se eu tenho o número do cheque que é um inteiro, passar o número de cheque, sei lá, para a quantidade de um produto? Lá. Talvez isso, na lógica, não faz o menor sentido. Mas isso pode acontecer. Né? Então, por que a gente não usa os tipos para tornar isso um pouco mais seguro? Né? E também isso vai guiar o nosso design, baseado em tipos. Então, aqui, nessas duas linhas, eu estou definindo dois tipos. Eu estou definindo um tipo chamado número cheque e um número cartão. Né? E isso é uma sintaxe bem específica desse tipo de linguagem, mas basicamente eu estou falando que o número do cheque tem um construtor chamado número de cheque, é o mesmo nome, e ele recebe o inteiro. Então eu estou construindo um tipo número cheque que só tem um campo, que é um inteiro. Eu estou construindo um tipo número cartão que só tem um campo, que é uma string. Tá? E assim, é fácil assim de fazer. Porque uma das coisas que mais complica para a gente criar Type-Driven Development, uma linguagem, é quando você definir tipos básicos, é muito difícil. Então, você acaba não fazendo. Então, esse aqui é o começo. A gente limou alguns tipos primitivos. E a gente tem certeza que, quando a gente estiver falando de número de cheque, é um número de cheque, não é alguma outra coisa. E aqui a gente começa a usar o que a gente já viu sobre os tipos algébricos. Então, beleza, tem um tipo de cartão. O que é o meu tipo de cartão? Ele pode ser Visa ou Mastercard. Tá? Isso aqui é aquele tipo ou. Né? E eu tenho um cartão de crédito info, ou seja, informações do cartão de crédito. Esse asterisco, que talvez seja sintaxe meio estranha, é para falar que é uma tupla. Então, eu estou falando que isso aqui é um par. Então, eu recebo um tipo de cartão e um número de cartão. Lembra do E? Então, essas duas informações existem juntas para definir uma informação de cartão de crédito. Tá? Podia ser um objeto com as duas informações, falando tipo de cartão e número. Nesse caso, tanto faz. Vai ser o que você achar que é melhor para você definir o seu domínio. E a gente continua. Método de pagamento. Eu posso ter dinheiro. E, de novo, lembra que eu falei que depois do off você pode ter informações extras naquele caso? Nesse caso aqui, não quero. Dinheiro não precisa de nada, estava na nossa especificação. Cheque. O cheque tem um número de cheque, então é a informação vinculada a ele. O meu cartão de crédito info meu cartão tem um cartão de crédito info, então eu tenho essa informação vinculada ao meu cartão. Então, o meu método de pagamento pode ser qualquer um desses três. Certo? E quando for um desses três, ele vai ter as informações vinculadas àquele caso. Aqui também é uma feature muito específica. Né? Se você tem uma linguagem com esse tipo de feature, também é positivo.
é capaz, no F# de eu definir métricas. Então, mesmo que eu esteja falando de um decimal, ele não vai deixar eu interoperar um decimal de reais com um decimal de graus, por exemplo. Certo? Porque, de novo, no quesito domínio, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você pode definir uma unidade de medida. Então, isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou falando que existe um tipo que é valor e ele é definido como um decimal de reais. Então, isso é só para compiladores, não vai mudar nada as operações que você já faria com decimal, coisas do tipo. E a minha moeda, que pode ser basicamente real ou dólar. Isso aqui é literalmente 1 para 1 das nossas especificações. Certo? Sim. Uma coisa que é bem interessante é que quando a gente começa a falar de domínio da aplicação, né, a gente fala de linguagem ubíqua e tudo mais, isso é muito bom, né? Porque nesse caso aqui a gente só está definindo tipos, né? E os tipos, assim, os mínimos que a gente pegou ali dentro do requisito, e eles não fogem, não entra muito, é até simples, né? Então eles acabam que não coloca, a gente não tem a questão, por exemplo, quando a gente está falando de mais de OO, né, e de classe e tudo mais, que aí você já teria que colocar talvez alguns códigos, algumas coisas para começar a ter essa ideia do que é, né? Então uma coisa tem que estender outra para fazer algumas composições. Então isso facilita um pouco quando a gente está começando ali, né? Então pensa que a gente está discutindo ainda a ideia de como é que é. Então isso pode ir mudando, tá? Mas por que o número de cheque é um int? Sei lá, a gente... Não, mas pode ter uma outra informação ali. Então ele talvez tenha que ser uma string, talvez tenha que ser alguma outra coisa. Só que a gente já está definindo o que ele é, né? A gente não está simplesmente colocando um int perdido em algum lugar. A gente está dando um nome, né? O que é esse int para a gente, né? Em termos de negócio e do nosso requisito. Esse int aqui é um número cheque, não é tipo um int aleatório, né? A mesma coisa que o Teres comentou do reais, né? Então, tipo, eu tenho um valor que é um decimal, beleza, mas, né, se eu pegar ele e multiplicar por qualquer outra coisa, será que faz sentido? Ou eu esperar receber um amount, né, um valor ali e tá recebendo, sei lá, um número de horas, sei lá, porque a gente usou décimo também para horas em algum lugar. Então, isso a gente começa a ter um pouco... Fica mais fácil de falar, né? E aí, quando a gente for falar, né, seguindo, e for falar das coisas maiores, fica muito mais fácil, né? Então, o que é um pagamento pra gente? Um pagamento, ele tem um valor, né? Uma moeda e um método ali de como que eu vou pagar ele, né? Como é que eu tô pagando. E aí ele simplesmente já se traduz bastante, né? Do que a gente falou. Então, ele tem um valor que é do tipo valor, uma moeda que é do tipo moeda, que a gente sabe o que é, né? E o método tem o método de pagamento ali, que a gente já definiu antes o que é. E a mesma coisa, por exemplo, para a conta, né? Então a gente vai ter um código da conta, o valor total e o valor mínimo, que são valores, certo? Então, quando a gente está usando essa definição, então vai ser muito fácil. Agora eu tenho, ele é do tipo valor, e o valor que eu estou recebendo no pagamento também é valor, certo? Então eles estão falando, são do mesmo tipo, é fácil fazer uma operação entre eles. E o vencimento, por exemplo, um date time, uma coisa mais simples e tudo mais. Uma coisa que a gente coloca aqui também é... beleza, a conta pode ter outras informações, a gente não vai mostrar aqui porque não precisa, né, por exemplo. E aqui a gente criou um outro carinha aqui, que é o que a gente quer fazer no final. Né? A gente tem um pagamento para uma conta, a gente quer pagar uma conta, a gente tem que ter algum resultado disso. Então, por exemplo, o resultado pode ser um evento, e o evento pode ser a conta foi paga. A gente tentou ir para o mínimo possível aqui, que é basicamente o código da conta e a data que aquilo foi pago. Então, é um evento para falar que aquilo aconteceu e que aquilo foi finalizado. E é bem simples mesmo nesse sentido. E assim é bom, a gente começa simples e a gente vai adicionando complexidade conforme a gente vai entendendo o negócio. Beleza, a gente tem os tipos. A gente definiu nossas estruturas de dados, que são maravilhosas, e basicamente são uma documentação viva uma documentação que compila do seu domínio. Isso é maravilhoso. Só que a gente ainda não falou como isso vai acontecer. A gente só falou o que é, não como. Então, a gente tem que lidar com os fluxos de dados. Né? E aí a gente pode pensar no caminho feliz de se pagar uma conta. Por exemplo, aqui seria uma função de pagar conta. Eu estou definindo um tipo que está me definindo um fluxo.
E aí eu defino fluxo apenas como uma função, tá? Essa setinha aqui no meio, ela basicamente significa que eu tenho uma função que ela recebe uma conta, um pagamento, e me retorna um conta foi paga. O último valor das setinhas é sempre o retorno, e as primeiras, todos os valores antes são praticamente argumentos da função. Então aqui, o que eu quero chegar? Eu quero ter um pagar conta, e essa ação de pagar conta, ela é definida de forma simples. Me dá uma conta, um pagamento, e eu retorno uma conta foi paga, basicamente. Mas se o pagamento der errado, né? Porque aqui a gente está lidando com um caminho muito feliz. Então a gente podia colocar, por exemplo, um booleano. Então a conta foi paga e ela retorna um bool e um conta foi paga. Talvez isso, não sei, é um pouco ruim, porque significa que mesmo quando for falso, eu vou ser obrigado a ter um conta foi paga, e booleano é uma coisa difícil de ter que fazer if para saber se aquilo aconteceu ou não. Então, a gente pode melhorar. A gente pode usar, por exemplo, um option. Né? E aí, para quem não conhece, imagina que o option é a mesma coisa que eu falar que esse valor para F# ele é nullable, o que não é bem nullable, mas é que esse valor pode não existir. Ele ou tem valor ou não tem valor. Só que de uma forma bem mais segura do que o null. Então eu posso falar, beleza, se você me retornar sem valor, significa que aquilo não aconteceu. Tá? Isso já é melhor que o booleano, porque eu não preciso fazer if para saber se deu certo, eu só faço um match, eu até retorno o próprio valor da conta paga. Mas ainda tem um problema, porque o option, por mais que ele me fale que algo não exista, ele não me dá o porquê aquilo não existe, ou porquê que essa ação ou esse fluxo falhou. Então, para isso a gente tem no F#, na verdade você vai ter alguma coisa assim, praticamente qualquer linguagem com tipos algébricos, mas você tem um result, certo? Que esse ficaria no final. É um pouco feio, mas calma, gente. Esse result ele está falando que é o quê? Ele pode ser o que está entre angle brackets, né? Ele pode ser um conta foi paga ou uma string. Então, lembra do ou? Então, ele pode ser um ou outro. Então, ele pode ser algo que deu ok ou algo que deu erro. Então, ele já me diz na cara, quando você está olhando para essa função, que isso pode dar errado. E se der errado, vai ser uma string que você vai ter. Então, já tem uma descrição. Né? Em alguns lugares, você vai ver esse tipo como either ou either, alguma coisa assim. Sim. E uma coisa que é bem interessante é isso, né? Eu acho que vocês já devem ter passado, eu pelo menos já passei, esse tipo de discussão, certo? Com o time ali, isso. Então, assim, pô, não tá legal a gente devolver um booleano, né? Porque precisa de mais coisa. Então, só que isso geralmente, quando eu vejo acontecer, até começar a ler sobre e usar um pouco do Type-Driven Development, isso acontecia geralmente em 2 pontos. Um era num whiteboarding, certo? Então era todo mundo numa lousa branca ali, desenhando e discutindo, e aí apaga e faz de novo. E aí geralmente aí a gente tirava foto de tudo para depois ir começar a codar sobre aquilo, ou colocar nos cards do Gira para quem for pegar fazer. E outro momento era quando alguém estava ali desenvolvendo em si, né, num mob, num pair, e você já estava escrevendo todo o código, definindo as classes, já criando método, e aí você vai lá, manda, e alguém vai revisar o código e fala, putz, acho que não tá legal isso. Aí você abre, não, beleza, aí abre uma discussão ali, vamos mudar, e aí volta, e aí você implementa tudo de novo. Para mim, geralmente acontecia nessas 2 etapas, assim, né? Então aqui são coisas onde isso já é código, tá? Para quem não tá acostumado, assim, nunca teve contato, principalmente com F#, parece ser um pouco diferente, mas isso daqui já é código, e depois a gente vai mostrar no final da implementação, vocês vão ver que a gente usa tudo isso, né? Mas então a gente já estaria ali na IDE, no editor, onde você quiser, já colocando isso daí em prática, né? Já definindo os tipos e tendo essas discussões entre as pessoas ali. Então isso é uma forma bem legal de você já tá... Por isso que a gente colocou no começo, né? Que era sem implementar, mas já implementando, porque você já está escrevendo algum código ali. Uhum. Perfeito. Certo? E onde a gente parou aqui, a gente falou que o nosso erro podia ser uma string, né? A gente sabe, por experiência, que strings não são algo muito bom para você lidar com erros de forma geral. Por mais que elas descrevem o que é o erro, é algo que você tem que tratar com ifs ainda. Se você quer tratar um tipo de erro específico, é um caos. Então, a gente pode melhorar isso. Ao invés de retornar uma string, a gente cria um tipo. Afinal, estamos no Type-Driven Development. Então, a gente vai criar agora um pagar conta erros. São os erros de pagamento de conta. O nome que você achar melhor. Certo? E como é que a gente modela o erro? Com o tipo ou. Então, isso pode ter uma conta vencida
com date time, então não pode pagar se a conta estiver vencida. O meu valor de pagamento é valor de pagamento mínimo. O pagamento está acima do valor da conta. Ou qualquer tipo de erro para esse fluxo que você quiser. Então, isso é extremamente descritivo. E esse tipo, no caso desse tipo de linguagens, ou da que você estiver usando, é muito bom no F# porque ele te obriga a tratar todos os casos. Então, você tem que lidar com isso, de alguma forma. Só que você vai me falar, beleza, não é algo muito bom para mostrar para o usuário, mas é trivial, a partir dele, criar uma função, isso aqui é F#, que converte esse carinha para uma mensagem de erro que seja bonitinha. Isso vai ficar mais nas beiradas do seu sistema. Você vai renderizar o erro para um HTML ou para alguma coisa do tipo. Então, eu posso ter o meu converte erro, que basicamente recebe um pagar contas erros e retorna uma string. Né? E aqui seria a forma de lidar com isso, que é como se fosse um switch case, com superpoderes. Então, beleza, se for um erro de data vencida, ele me dá a data e eu retorno uma mensagem. Se for o valor menor que o valor mínimo, ele vai ter outra mensagem. Se for o pagamento acima do valor, ele vai ter outra mensagem. Então, tem a vantagem de ter é extremamente simples de eu criar a renderização dos meus erros para fora, e eu tenho uma tipagem estática e muito segura dos erros possíveis, além de documentar todos os erros possíveis do seu fluxo num lugar só. Bom, e uma outra coisa, assim, né, da vida real é isso, né? Nosso código, ele não funciona, ele simplesmente isoladinho, ele tem dependência, certo? Então, eu tenho que, por exemplo, sei lá, validar esse pagamento numa API, né? Eu recebi ele, eu preciso fazer algum tipo de validação sobre ele. Geralmente eu vou ter que responder alguma requisição HTTP, né? Então, eu estou fazendo uma API, eu vou receber dados dela, aí sim vai entrar no nosso domínio ali, né? Mas depois eu vou ter que sair, eu vou ter que responder essa requisição HTTP também. Então, eu tenho que lidar com isso. E, por exemplo, a gente vai ter que recuperar a conta do banco, né? Então, eu tenho todas essas dependências, né? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente também modela elas, basicamente. Então, por exemplo, validação do pagamento, para a gente sabe o quê? Que vai ser alguma coisa que vai receber um pagamento e vai ter que me devolver um booleano, por exemplo, né? Aqui a gente pode entrar nas N questões que a gente comentou sobre devolver um booleano, devolver um erro e tudo mais. A gente só simplificou só para ficar mais tranquilo. Então, eu sei que ela vai ser isso, certo? Eu vou receber um pagamento e vou devolver um booleano. O que ela vai fazer, eu ainda não sei. Se a gente está consultando numa API, se a gente está consultando em memória, se a gente está devolvendo sempre true, e nesse momento não importa, a gente sabe que a gente quer fazer isso, beleza? E, por exemplo, e aí quando a gente pega o nosso pagar conta mesmo, como é que ele fica, certo? Eu estou falando que o fluxo ali, agora ele tem um valida pagamento antes, certo? Então, antes, em vez de receber só conta, pagamento e devolver o result, eu agora também vou depender, essa minha função também depende de uma outra função que vai fazer essa validação, certo? E aí a minha função de pagar conta, ela não sabe como validar um pagamento, ela não sabe nada. Ela vai receber isso, essa dependência, certo? Então isso é muito interessante que a gente também consegue, né? Então quando a gente falou que um tipo podia ser função, você consegue fazer isso, né? No F# e outras linguagens você consegue, né, passar função como um parâmetro. Então a gente consegue fazer isso daí. E aí, por exemplo, essa questão, né? Então, eu tenho um HTTP response, né? Então a gente define o que é o nosso HTTP response. Óbvio que quando você estiver trabalhando, talvez, com bibliotecas que já tem, você pode simplesmente devolver o tipo das bibliotecas e tal, que tem uma abstração, mas a gente colocou de exemplo. Então, a gente definiu um HTTP response, né? Como é que ele vai ser? Ele tem um body ali, que é um objeto, um status que é um inteiro. E aí, a gente vai ter um outro fluxozinho, né? Que vai ser isso. Ele vai saber ler o resultado, né? Se a conta foi paga ou se teve um erro. E ele vai gerar esse HTTP response, certo? Então, para a gente também, a gente não sabe essa parte de adaptar, né? O nosso domínio para o externo. A nossa função de pagar conta, que é do nosso domínio, também não tem que saber isso, né? Então, também a gente gera o que a gente esperaria. E a outra questão é isso. Então, por exemplo, a gente vai ter um pagamento, um DTO, né? Que é alguma coisa que não é ali do nosso domínio, então a gente pode definir ela da maneira que ela vem, né? E outra coisa foi que eu falei, por exemplo, a gente vai precisar pegar a conta, né? Então a gente vai receber, por exemplo, o ID da conta que a gente quer pagar ali e a gente precisa recuperar ela. Então a gente sabe, né? É o básico. Eu vou ter um ID ali
e eu vou querer que me retorne uma conta. Se a gente está indo no banco, depois virou, sei lá, virou uma outra API, separou num outro serviço essa parte, tá tudo bem. Eu só sei que eu preciso de alguma coisa que, dado um ID, me retorne uma conta, certo? Sim, sim. Em alguns lugares, né, por exemplo, se você quiser ir mais a fundo, por exemplo, aqui esse guide não seria um guide. Alguém poderia ter criado um tipo conta ID, por exemplo, né, que aquilo define que é o ID de uma conta. Você está indo mais a fundo ainda na ideia que a gente estava criando de brincar de Lego, porque isso aqui é um Lego. A gente está conectando as coisas. Sim. E aí a gente tem o nosso fluxo final, né? Então o fluxo do pagar conta é isso, né? Eu recebo as minhas dependências, então eu tenho que pegar um obter conta por ID, eu vou receber um valida pagamento, aí eu vou receber o pagamento DTO, certo? Que é aquele DTO que a gente colocou, eu vou chamar o pagar conta, porque agora eu já tenho todas as coisas, e ele vai retornar um HTTP response, que foi o que a gente definiu lá. Certo? Perfeito. E a partir daqui, a implementação... Devia ter um tab, tá? Dolinha para baixo, claro, gente. Vai ter tudo bem. A partir daqui, a implementação se torna praticamente trivial, no sentido de que eu sei tudo que eu preciso para aquilo acontecer. Eu basicamente validei o meu fluxo inteiro de negócio antes mesmo de escrever uma linha de código de verdade, assim, né, de implementação. E eu posso usar esses tipos. Eu posso falar agora que eu tenho um fluxo de pagar conta que ele é do tipo fluxo pagar conta. Esses 2 pontos aqui significa que eu estou definindo que ele é desse tipo, né? E aí ele recebe uma função, no caso, que tem todas as minhas dependências. Então eu tenho o meu obter conta por ID, validar a conta, pagamento DTO e o meu pagar conta. E aí basicamente é direto. Converte meu pagamento DTO para pagamento, obtém a conta por ID, que é a minha dependência. Isso aqui é importante porque eu sei que essa obter por ID vai num banco, alguma coisa do sentido, então eu vou ter que testar. E aí como é que a gente moca esse tipo de coisa? Bem, agora é só passar uma função que retorna uma conta qualquer para ele. Então é fácil testar unitariamente. Então obtém por ID essa minha conta código, eu chamo o meu pagar conta com validar conta, e no fim eu mando pagar agora a minha conta com o meu método de pagamento, e eu faço match para saber se deu ok ou deu erro. Se deu ok, ele vai retornar um status 200 com tá pago, senão ele vai retornar um 400 com aquela função lá que obtém a mensagem do erro e converte de alguma forma para algo que faça sentido com o nosso HTTP, né? Então, essa implementação ela seria... Se mais de uma pessoa provavelmente pegasse a mesma documentação, os mesmos tipos para fazer, ela seria idêntica, ou muito próximo do que ela realmente é. E isso é a vantagem, né? Você pensa muito mais antes de implementar. Isso é até muito bom para TDD, porque vai ficar muito mais fácil você criar os seus testes baseados nos tipos e depois fazer a implementação daquilo, do que simplesmente você só escrever os testes. Isso não tira a necessidade de você escrever testes, de forma geral. Tá? Tem alguns casos que talvez ajude a tornar o seu código impossível de representar um estado inválido da sua aplicação ou do seu fluxo. Aí sim, você não vai precisar de teste, porque na verdade você não vai conseguir nem testar algo que é impossível. A gente vai chegar a falar sobre algo parecido sobre isso daqui a pouquinho. Sim, assim, é um pouco, eu confesso que é um pouco confuso essa implementação no começo, porque a gente, na verdade, está definindo uma função com outras dependências de funções e tudo mais. Mas vocês podem ver que, basicamente, a gente foi construindo tudo, todos os tipos, todos os fluxos, né, da aplicação, e geralmente você vai ter, né, separado, né? Então você vai ter os tipos, você vai ter um outro lugar só com os workflows, né, só com os fluxos da sua aplicação definidos, para depois em si você começar a realmente ir lá e codar e tudo mais. A gente quis colocar um exemplo do código exatamente para entenderem, tipo, para dar um pouquinho, tá, e o código, né, e como é que fica, como é que gera isso, né? E o mais interessante aqui é isso, né? No F#, pelo menos, ele consegue já deduzir o tipo de cada coisa que está vindo. Porque como a gente já teve a definição de tudo, ele consegue entender, tá? Se eu estou chamando alguma coisa ali que só existe aquilo, né? Então, nesse caso, por exemplo, todos os parâmetros ali são iguais aos daquele tipo, ele consegue já entender que, tá, o vale da conta é
é uma função que vai receber um ID e vai devolver um booleano. Então, ele já, dado isso, que ele já fez isso, né, dessa parte de validar a conta e tudo mais, ele já fica muito mais fácil quando você está desenvolvendo, de você não ter que ficar quebrando um pouco a cabeça do que eu teria que fazer aqui, o que eu não tenho que fazer, né? Então isso, pelo menos, assim, eu vejo como uma vantagem muito grande disso. E aí a gente, para explorar um pouco mais essas coisas, até que o Teles comentou, né? A gente vamos pegar um requisito novo, né? Então a gente agora tem que gerar um recibo dessa conta paga, né? Ali. Então, beleza. A gente gera uma conta e sai algum recibo ali, né? Unity é tipo um void, assim, tipo um void. É algo que não é nada. Então, basicamente é isso que a gente precisa. A gente vai pegar a conta e fazer. Porém, com essa implementação a gente tem um problema, né? Então, qual é a garantia que a conta já está paga, né? Nesse caso nosso, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é, beleza. Então, a conta agora, dentro ali do nosso tipo, a gente coloca um pago, que é um booleano, beleza? E aí a gente consegue saber se essa conta está paga ou não. Então, só que isso significa que eu vou ter que ser obrigado a validar esse campo toda hora, certo? Porque o único jeito que eu tenho de saber se a conta está paga ou não é pegando a conta e olhando para dentro dela ali, aquela propriedade, se ela está paga ou não, beleza? E aí entra um pouco no que o Teles falou, né? E se eu nem precisar testar esse caso, né? E se o código nem compilar se a conta não estiver paga, né? Como é que eu faço isso? Então, uma coisa muito comum quando a gente está falando de tipos é a gente trocar flags por tipos que expressem aquilo. Então, a gente, por exemplo, pode criar a conta pendente e a conta paga, certo? Então, elas vão ter os mesmos campos, só que a conta paga ainda vai ter a data, certo? Que é de quando a gente pagou ela. E aí, a gente pode ter agora, que nem o Teles explicou, a gente pode ter uma conta, que a conta é o quê? Ela ou é uma conta pendente ou ela é uma conta paga. Beleza? Então, a gente pode dar uma mudada no nosso código agora. E como é que fica, né? O pagar a conta, ele vai receber, em vez de receber uma conta simplesmente, ele recebe uma conta pendente, certo? E faz todo o fluxo. Então, a gente garante que a gente não vai pagar uma conta que já foi paga, porque ela tem que estar pendente, certo? E o nosso gerar recibo agora recebe uma conta paga, em vez de receber uma conta qualquer, certo? Uhum. A ideia era que aqui esse conta foi paga era para ser um conta paga, tá, gente? É que aqui tá o evento anterior, mas imagina que isso aqui tá retornando um conta paga mesmo. Boa. Typo. E aí, então, e o recibo ele sempre vai ser gerado só para uma conta que foi paga, certo? Então, se eu tiver uma função que retorna um tipo conta pendente e eu tentar jogar ele para um gera recibo, o código nem vai compilar, certo? Então, isso garante N coisas já em tempo de compilação para a gente. Uhum. Então, essa é a sacada aí de trocar flags por tipos. Exato. Isso pode ser tipo válido. Ordem válida, entrada válida, inválido. Você pode ter uma função de validação que recebe uma ordem inválida e retorna uma ordem válida. Né? Então, dali para frente, você não tem que se preocupar mais com isso. Né? Você acaba aumentando ali a quantidade de definições e tipos e tal, mas você reduz a quantidade de acoplamento e ifs e complexidade ciclomática, um monte de coisa do código. Né? Então, essa é a vantagem. E é isso aí. Eu acho que é isso. Espero que tenha sido mind-blowing, que vocês tenham gostado.